Querido irmão, querida irmã, paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse terceiro domingo da Quaresma, veremos Jesus desviar seu caminho para encontrar-se com uma mulher triste pela censura dos seus compatriotas, pela sua forma questionável de viver. Mas Jesus não olha as aparências e vai em seu resgate. Veremos que ir aos samaritanos demonstra o caráter universal da mensagem de Jesus como proposta de salvação para todos os povos. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?"
Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, era meio-dia, o sol escaldante da região palestina. Jesus se senta próximo a um poço, e embora sua sede fosse muito grande, seu desejo não era saciar a própria sede, mas a sede de quem tinha sede de paz, de ser reconciliado, de se sentir amado. Irmãos, Jesus não dá um passo sem a direção do Espírito Santo. Tudo o que faz é premeditado. Desviar o caminho a fim de poder chegar a um lugar, procurando o caminho mais seguro, esse seria, ao nosso ver, a decisão mais acertada. Mas para Jesus, sendo Ele Deus, não. Nós não pensamos como Deus. Jesus sim. Ele toma o caminho mais perigoso, passando por um local onde certamente poderia ser hostilizado pelos samaritanos, reconhecidamente inimigo dos judeus. Por que fez isso? Uma missão a ser cumprida, uma ovelhinha a ser resgatada, a samaritana, e a partir dela a todos os outros samaritanos. Entrar na Samaria demonstra claramente que a mensagem de Jesus não se restringia ao povo hebreu, mas deveria alcançar todos os povos de todas as nações. A salvação que Deus oferta aos homens pela fé em Jesus é oferecida a toda a humanidade decaída pelo pecado. E lá vem ela, a samaritana, necessitada de uma água para satisfazer as necessidades diárias do corpo, mas que não a tornaria mais feliz, já que no dia seguinte teria que retornar ao poço para buscá-la novamente. A água que ela necessitava seria uma água que matasse sua sede de paz, que a reconciliasse com seus conterrâneos, amigos e familiares, uma vez que essa amizade não existia mais. Queridos, quantas samaritanas ou samaritanos existem por aí, necessitados de uma água viva que mata a sede de justiça, que dá razão para continuar vivendo, uma água que lava o coração das mágoas, da falta de perdão, decepções com as pessoas que dizem nos amar, mas só nos decepcionam. Uma água que seja remédio para nossas doenças físicas ou emocionais. Pois bem, querido irmão, querida irmã, Jesus tem essa água. Na realidade, somente Jesus tem essa água. Só Ele pode saciar tua sede de justiça, curar suas feridas e restabelecer sua dignidade como pessoa. Pode dar novamente sentido à sua vida. Na primeira leitura deste domingo, vemos o povo murmurando contra Deus, exigindo água para beber. A água que eles queriam era uma água que mata a sede do corpo apenas, mas não a sede da alma.
Então Moisés clamou a Deus e a água lhes foi dada. Eles beberam, porém morreram no deserto. Mas a água que Jesus deseja dar à samaritana é uma água que você bebe e jamais terá sede, e vai jorrar dentro de você até a vida eterna. Disse ele: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Queridos, tudo isso pode até parecer romantismo, mas acredite, não é. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, que traz a esperança de uma vida eterna ao seu lado numa morada celeste. E o caminho para isso é aceitar a água viva que Jesus ofertou à samaritana, e então deixar-se ser transformado por ele. E uma vez transformado, tornar-se a pessoa que você precisa ser se quiser entrar no reino dos céus. Ser um adorador, um homem ou mulher que adora o Pai em espírito e em verdade. Mas é necessário entender que somente Jesus é capaz de nos transformar neste adorador que o Pai deseja. As palavras de Jesus impactaram tanto a samaritana que ela, ao reconhecer Jesus como sendo o Messias, torna-se uma testemunha de quem ele era, o Messias. Sou eu quem fala contigo, disse Jesus. Ele é aquele que deveria quebrar a inimizade entre os povos e promover a reconciliação do homem com Deus. Aquele que iria esclarecer todas as coisas que ainda eram dúvidas em relação ao relacionamento entre Deus e os homens, entre a fé no Deus único e os deuses pagãos cultuados principalmente entre os samaritanos. Ela teve um encontro com o amor. Embora rejeitada pela sociedade em que vivia, que a forçava a se dirigir ao poço para buscar água na hora mais quente do dia, a fim de não ter que encontrar alguém que a repreendesse pelos seus pecados, ela foi encontrada por Jesus e perdoada por ele. Jesus é assim. Ele vai àqueles que são rejeitados, àqueles que não têm esperanças, que sofrem, que são pobres, àqueles que não têm forças suficientes para se levantar, àqueles que se esquivam das pessoas para não serem censuradas por elas. Assim é Jesus. Vai a quem não se sente amado e lhe oferece o amor e o perdão de Deus, que cura o coração e a alma. Ele dá uma água viva que sacia a sede da alma e dá esperança para o futuro. É isso, meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer fazer com você hoje. Peça-lhe uma água viva para saciar a sua sede, seja qual for a sua sede. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.